O Irlan, a 777 ou 777, né, está à venda. E os ativos da companhia ainda incluem os 31% que ela tem do Vasco, né? Então, explica pra gente aí essa situação e como ela pode afetar o futebol brasileiro. Bom dia, Barreto. Bom dia, Luciano. Bom dia, Bárbara, pessoal que está de casa. É uma notícia que parece repetida, né? Mas é uma atualização muito importante que saiu. Então, a primeira notícia aí na sexta-feira, a partir do Genoa, né? A imprensa italiana trouxe um encontro entre o representante da da antiga 777, como a gente fala aqui, que hoje já não é mais 777, o encontro desse representante com o torcedor do Genoa, ele tentando ali dar uma acalmada nos ânimos para explicar o futuro do Genoa nesse novo cenário. Ele acaba revelando também de que todos os clubes que envolviam essa rede multiclube chamada 777 Partners, eles estão à venda, né? Inclusive o GE deu ontem essa nota aí, né? Com o problema na justiça, a ACAP coloca à venda ativos da 777, incluindo todos os clubes, avião e até iate. Até iate, inclusive, né? A empresa estava indo à falência, mas tinha um iate ali também para fazer foto e colocar no Instagram. A ACAP, que aparece aí, é justamente a empresa que assumiu todo o espólio da 777 Partners, uma empresa que, depois de muito tempo, se revelou que estava indo à falência e já estava envolvida ali, tem acusações bem graves de fraude financeira. Eu falo isso um pouco mais para frente, para falar quais são os clubes que estão à venda, né? E como estão à venda esses clubes. O primeiro deles é o Sevilha. Eu coloco nessa tabela aí, Barreto e amigos. O clube, o país de origem, para vocês verem também a dimensão dessa rede 777, também o impacto desse colapso no futebol de quase todos os cantos do mundo. A participação, ou seja, quanto do capital daquela empresa a 777 tinha naquela época, e o momento da aquisição, para vocês verem, inclusive, como o ano de 2022 foi um ano de crescimento abrupto ali da 777. Então, o primeiro caso é o Sevilha, uma participação minoritária. É bom lembrar que foi logo o primeiro empreendimento do futebol da 777. E só não é maior essa participação porque o Sevilha tem uma composição acionária bem diferente. Os torcedores são acionistas também, possuem ali cerca de 40% do clube. E eles não deixaram a entrada desses americanos, né? Eles falavam mesmo, los americanos, eles não permitiram a entrada da 777, melhor para o Sevilha, porque o impacto vai ser bem menor. O Genoa da Itália, eu coloquei 100% aí por aproximação, mas se diz que é 99,99%. Foi um dos primeiros clubes dessa nova leva de aquisições da 777, ao que consta, busca já compradores também. O Vasco da Gama, todo mundo tem acompanhado bastante essa história. No mês de outubro agora, se esperava no acordo inicial que a 777 já tivesse 58% desse capital, barrou aí em 31%, justamente por causa da entrada da associação naquela arbitragem, né, para impedir o crescimento, e isso se provou uma decisão correta do clube para impedir que o Vasco tivesse uma participação maior na mão, inclusive o controle, é importante frisar, na mão desse grupo. O Standard de Liège, da Bélgica, tem toda a sua totalidade do capital nas mãos desse grupo, assim como o Red Star da França. O Red Star, ao que consta, já tem um interessado, que também é uma outra rede multiclube, um grupo que comanda o Atalanta da Itália, ao que consta já está bem próximo da aquisição desse clube. Já o Standard de Liège é um caso bem mais complicado, porque envolve um estádio. Enfim, a imprensa belga, inclusive, tem explicado muito em cima desse caso, que é um clube extremamente tradicional, com um histórico de títulos, mas talvez seja o caso mais sensível nesse cenário todo. É importante frisar. O Melbourne Victory da Austrália é um caso meio parecido com o Vasco. Existia um acordo de que a 777 compraria até 80% do capital, mas faltou com seus compromissos, e isso ficou aí por cerca de 20% do capital do Melbourne Victory. Também não é tão grave dentro do cenário geral. E aí o Hertha Berlin, que é o clube da Alemanha, que a 777 tem 65%, mas como a regra alemã ela impede que o controle seja da associação original, então é bom entender aí que elas tinham maior parte do capital, mas não tinham o controle dessa empresa. Então o caso do Hertha Berlin, inclusive, é bem sensível, porque a 777 já tinha comprado na mão de um outro investidor, né, essa participação aí que é representativa, né, é considerável, e também já existia um conflito interno. Agora o clube consegue fazer a transição de um proprietário com o qual não se davam bem, passa para um grupo investidor que agora está indo à falência e pertence a uma empresa que ninguém tinha conhecimento
que tinha envolvimento com esse negócio todo, que é a ACAP. A ACAP falou lá atrás ainda, já tinha, inclusive, o Vasco declarou que tem um contato direto com eles, Pedrinho, presidente do Vasco, falou que tem uma relação muito boa com a ACAP, de acordo, de negociação, e a ACAP falou que pretendia, no máximo, manter 2 ou 3 propriedades de clubes na Europa. Hoje a gente já sabe que estão todos à venda dentro desse processo de resolução desse espólio, dessa herança maldita da 777 com a ACAP, que era uma das financiadoras desse grande grupo chamado 777 Partners, que funcionava muito em função de contração de empréstimos para aquisição de novos ativos. E foi exatamente essa forma de funcionamento que colapsou. E agora cada clube tem a sua realidade própria, tentar solucionar esse tipo de problema. O fato é, essas figuras que aparecem aí, Josh Wanda, Steve Pasco, já não tem mais relação nenhuma com esses ativos todos aí, que envolvem iates, aviões, outras empresas, um time de basquete e 7 clubes de futebol envolvidos na rede, Barreto. Então, as suspeitas levantadas quando o Vasco resolveu romper com a 777 estão confirmadas, né? Estava realmente fazendo água, né? Até o iate está afundando aí nessa situação. Agora, Irlan, tem alguma consequência imediata para o Vasco? E nem digo só de consequência imediata, né? Dependendo de para quem forem vendidos esses 31%, isso muda a situação do clube, porque o que o Vasco conseguiu contra a 777, na verdade, não foi retomar os ativos, né? Foi retomar o controle do clube, né? Como é que fica agora a situação do Vasco com relação a esses 31% que agora estão aí no mercado, não é isso? É muito bom a gente ter a presença do Luciano aí, que está na apuração constante com relação ao Vasco. Ele também pode trazer elementos melhores do que os meus aqui. O que eu acho bom deixar claro assim, para todo mundo. E por isso é curioso, Barreto, quando você vai pesquisar sobre a 777 Partners, você vai ter notícias da Austrália, você vai ter notícias da Bélgica, da França, até da Inglaterra, diante do impacto desse colapso dessa empresa nos clubes de tantos países. A rede tem essa característica. E um dos pontos que, por exemplo, impediu a venda atrapalhou a vida do Everton na Inglaterra, parece que não tem nada a ver com a 777, mas tem, é justamente a indefinição ainda sobre o que vai ser desse espólio, do que sobrou dessa empresa, que foi a falência, que hoje estaria em tese controlada pela ACAP. Existe um processo na Justiça de Nova York, de uma das empresas que emprestou o dinheiro para a 777, que acusou de fraude financeira por colocar os mesmos ativos como garantia desses empréstimos em 2 empréstimos diferentes, e algo que seria realmente muito grave, e algo que consta, os próprios membros da 777 já reconheceram, embora tenham dito que tenha sido um erro num software ou algo assim. E esse processo, como ainda está em curso, deve se definir só em dezembro, não se sabe o que vai sair de lá. Então não se sabe sequer se esses ativos podem ser vendidos sem a anuência dessa empresa que está processando. Então está todo mundo muito bloqueado, todo mundo muito indefinido nisso. O caso do Everton, por exemplo, a 777 Partners emprestou ao Everton 200 milhões de libras para sair na frente da concorrência na compra do clube, e essa dívida ainda está lá, esse dinheiro ainda está lá. Os novos potenciais compradores, a gente não consegue nem garantir se isso vai acontecer mesmo, que é o Friedkin Group, que é uma outra rede multiclube que controla a Roma da Itália, teve que negociar diretamente com a ACAP uma forma de pagamento dessa dívida para a cessão, para a liberação dessa aquisição do Everton. Ou seja, é um nó que cabe a todo mundo. Eu acho que até o Luciano tem algumas informações a mais que eu aí, Barreto. Essas negociações podem mudar o futuro do Vasco, e você não vai querer perder nada sobre isso. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sempre atualizado com as últimas notícias do Gigante da Colina. Compartilhe com seus amigos vascaínos e comente aqui embaixo o que você acha dessa busca por um novo investidor. Estamos juntos nessa jornada rumo a dias melhores. Até a próxima!